Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 24, de 50 a 53. Lucas 24, 50 a 53. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O evangelista Lucas, ele continua o relato da vida de Jesus Cristo em Atos. Vamos para Atos. Atos capítulo 1. Do verso 1 ao 5, ele endereça o livro a Teófilo. Ele mostra que a pesquisa que ele fez foi sobre os fatos que aconteceram depois da ressurreição. E veja agora o verso 6, que é um detalhamento da ascensão. Verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo que o vistes subir. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, pelo registro fidedigno dos acontecimentos da vida do nosso Redentor. Te louvamos porque a tua palavra tem alimentado o teu povo no decorrer dos séculos, tem fortalecido a tua igreja, tua palavra não volta vazia. E nós pedimos o mesmo fortalecimento, pedimos que o Senhor, com a Tua palavra, nos ensine nesta manhã, nos exorte, encha o nosso coração de esperança, nos torne repletos da consciência de pregarmos o Teu nome, pregarmos o Evangelho. E assim, Pai, que a Tua palavra nos prepare para aquilo que o Senhor requer de nós, enquanto estamos aqui nesta vida. Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós estudamos os estados da humilhação e da exaltação de Cristo, nós vemos que fez parte da humilhação a encarnação de Cristo, a sua morte, e que na sequência vem o estado de exaltação, a sua ressurreição e a sua ascensão. A ascensão e na sequência a glorificação. A ascensão é um assunto pouco falado no meio evangélico. Parece até que foi apenas um meio termo entre a ressurreição e o assentar-se à destra de Deus. Mas a ascensão tem alguns significados muito especiais, que são importantes para a nossa vida cristã. Como nós veremos nestes 2 textos, os 2 registros aqui são do mesmo autor, de Lucas, e eles nos mostram consequências. Nós podemos tirar lições aqui sobre consequências da ascensão de Jesus Cristo. E uma primeira consequência da ascensão de Jesus Cristo, que nós vemos claramente aqui no texto, é o nosso dever de pregar o Evangelho, a nossa responsabilidade pela pregação do Evangelho. Lucas nos informa que os discípulos estavam reunidos em Jerusalém e Jesus os leva para Betânia. Eles estavam especificamente no Monte Olival, ou Monte das Oliveiras, conforme nos informa o versículo 12, diz o verso 12 de Atos 1. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival. E foi no monte que Jesus havia chamado os discípulos, e seria também no monte que Jesus se despediria dos seus discípulos. Estavam com ele nesta ocasião os seus 11 discípulos, conforme nos informa o versículo 13. No verso 13 nós temos a lista dos 11. E eles perguntaram a Jesus:
será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Note que essa pergunta, ela contém uma suposição de um reino terrestre, de um reino geográfico. Eles estavam com uma ansiedade de que Jesus firmasse um reino terrestre, expulsasse os romanos e se tornasse um rei de fato daquela nação. Os discípulos não haviam entendido ainda que o reino que Jesus sempre pregou foi um reino implantado nos corações. Haverá sim um tempo em que Jesus virá e instaurará um reino terrestre, mas enquanto não vem a segunda vinda, o reino de Jesus avança muito mais rápido do que um reino político. Ele avança nos corações. Hoje você tem árabes, muçulmanos se convertendo a Jesus em países de regime islâmico. O reino de Cristo continua avançando, mesmo em terras proibidas, porque é um reino que não está restrito a uma sede, a um palácio, mas é um reino que é instaurado nos corações das pessoas. Mas os discípulos estavam pensando politicamente. Aliás, o desejo deles era político. Nós lemos no nosso culto o texto de Mateus 20, quando dois dos discípulos estão ali pensando em poder, estão pensando em sentar um à direita e um à esquerda de Jesus Cristo. Eles não haviam se apercebido ainda. A resposta de Jesus foi: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus não repreende o pensamento errado deles, mas Jesus diz: quanto ao tempo, quanto ao tempo em que eu restaurarei o reino, e Jesus sim está pensando lá no final, ele diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, ao invés de vocês pensarem em posições políticas, pensem em ser testemunhas. Vocês vão ser testemunhas. Essa é a missão de vocês. Jesus, então, mostra que, ao invés de poder político, temporal, eles receberiam poder espiritual. Mas recebereis poder para serem testemunhas, Irmãos, o poder que nós recebemos de Deus é para pregarmos o Evangelho, é para sermos testemunhas. Certa vez eu fui numa igreja com um amigo meu, eu era seminarista na época, ele também, hoje ele é pastor, reverendo Daniel Piva. E nós fomos numa igreja em São Bernardo, e era uma igreja, assim, bastante pentecostal. E o pastor, ele baseou o seu texto inteiro, o seu sermão inteiro, nesse versículo 8 de Atos: mas recebereis poder. E na sua pregação, ele insistiu que o crente tem que ter poder para falar línguas, para ver anjos, para profetizar, etc, 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 distorcendo claramente o texto, porque o texto não fala em poder para dons sobrenaturais, que nós queremos, aliás, que ficaram restritos ao Novo Testamento. Mas o texto é claro ao dizer: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Mas note, é um poder não para supostos dons espetaculares que acontecem no culto. É um poder para pregar o Evangelho, Nós somos capacitados por Deus para pregar o Evangelho nas ruas, nas casas, onde quer que Deus nos envie. Jesus então subiria aos céus e enviaria o seu Espírito para capacitá-los na pregação do Evangelho. Jesus não daria um curso de pregação do Evangelho, mas ele mandaria o seu Espírito. E nós, irmãos, já recebemos esse Espírito, e nós então estamos habilitados pelo poder do Espírito para pregar o Evangelho. Não dependemos de cursos ou de quaisquer outras coisas. O Espírito Santo já está em nós, nos habilitando para que nós sejamos portadores destas boas novas. João registrou em João 16:7: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros.
Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então, era um passo necessário que Jesus, subindo aos céus, ele enviasse o Consolador, o Espírito Santo. E a partir do Espírito Santo, eles receberiam poder para avançar por aquelas nações vizinhas que estavam nas trevas, que estavam cativas de Satanás, para pregar o Evangelho. Eles seriam suas testemunhas. Meus irmãos, a missão de cada um de nós ainda é sermos testemunhas. O Espírito Santo capacitaria aqueles homens, sendo o sinal da presença de Cristo no mundo, e isso vale para nós hoje. É por isso que essa subida de Cristo aos céus na ascensão, e essa promessa de que Ele subiria e eles receberiam poder para serem testemunhas, é tão importante, é tão ligada à ascensão e é tão atual para os nossos dias. Então nós podemos ver aqui neste texto que na ascensão Jesus promete o Espírito para quê? Para que eles preguem o Evangelho, para que eles sejam testemunhas. É a primeira implicação que nós temos aqui, a primeira consequência da ascensão. Uma segunda consequência que nós vemos no texto é a alegria por ter Cristo cumprido a sua missão. A alegria que tomou os discípulos ao verem Jesus Cristo diante dos seus olhos ser elevado às alturas. Vá para Lucas 24, verso 51. Lucas 24, 51. Veja os 51 e os 52. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Tomados de grande júbilo. Por quê? Que a alegria invadiu o coração deles. Meus irmãos, imagine a visão. Imagine que você é um dos discípulos e agora Jesus Cristo morreu, ressuscitou e diante dos teus olhos Ele está sendo elevado às alturas, até as nuvens. O coração deles se encheu de júbilo, porque se havia ainda alguma sombra de dúvida no coração de algum discípulo, essa dúvida agora estava totalmente dissipada, porque Jesus estava subindo aos céus. Que ser humano consegue subir aos céus? Ele estava mostrando ali o selo do seu ministério. E diz o texto que, enquanto ele subia, no relato de Atos 1, 2 anjos explicaram que do modo que ele estava subindo, ele um dia voltaria também. Então, assim como os discípulos, nós devíamos nos alegrar por quê? Deveríamos nos alegrar, assim como os discípulos, porque Jesus foi recebido na glória. No texto de Atos, verso 9, acompanhem lá comigo, é dito que ele foi elevado, Atos 1, 9. Fique aí com os dois textos no jeito, o de Lucas e o de Atos. Em Atos 9 é dito que Jesus foi elevado às alturas, voz passiva. Ele não subiu com o próprio poder, ele foi elevado por Deus. Veja que Deus Pai está no processo. Diz também o texto que uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Irmãos, nuvem não está aqui como um mero detalhe geográfico. Na Bíblia, nuvem é sinal da presença de Deus. É um símbolo de que é o próprio Deus que... Símbolo não, está claro que é Deus que o está elevando e que Deus o está recebendo, porque na nuvem você tem sempre esse símbolo da presença de Deus. Na transfiguração, uma nuvem envolveu os discípulos. Na consagração do tabernáculo, lá em Êxodo 40, uma nuvem tomou conta do tabernáculo. No chamamento de Isaías, uma nuvem também, a casa se encheu de fumaça, a casa se encheu de nuvem. Então a nuvem na Bíblia sempre aponta para a presença de Deus. Então nuvem aqui não é um detalhe, é para mostrar que assim como a nuvem simbolizava a presença de Deus no passado, no batismo aliás, de uma nuvem do céu se ouviu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. É para mostrar que Jesus está dentro de todo o processo de Deus Pai, sendo recebido em glória.
por Deus Pai. Ele foi elevado porque a sua missão estava totalmente cumprida. Ele cumpriu exatamente aquilo que ele veio para fazer. Nós devemos nos alegrar também, porque se Deus Pai o recebeu, significa que o seu sacrifício na cruz foi aceito. Assim como o sacerdote entrava no santuário para oferecer sacrifícios perante Deus, Jesus Cristo entra diante de Deus Pai para oferecer sacrifício por nós. Hebreus 9:24 diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, Jesus, ao subir aos céus, ele está simbolizando justamente aquele sacerdote que se apresentava na presença de Deus Pai para interceder pelo seu povo. Recebido na glória, nosso Senhor Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Em Efésios 1, verso 20 e 21, nós lemos: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus sobe aos céus e passa a reinar de uma forma em que ele não reinava quando ele estava aqui encarnado na terra em missão. O reformador e pastor João Calvino, comentando este versículo de Efésios, ele diz o seguinte: que assentando-se à direita de Deus, foi instalado o governo dos céus e da terra e admitido formalmente na posse da administração a si confiada. Jesus é assunto aos céus, assenta-se à direita de Deus Pai e passa a reinar. Jesus também passa a ser o nosso advogado e o nosso intercessor. Você se lembra quando Estevão foi apedrejado e morreu, e ele olhou para os céus e viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus Pai? Paulo aos Romanos escreve: quem os condenará? Romanos 8,34. É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O fato de Jesus ter subido aos céus e estar à direita de Deus Pai, significa que ele intercede por nós diante de Deus. Hebreus 7,25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus é o nosso intercessor. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a ascensão de Cristo traz como consequência o nosso dever de pregar o Evangelho. Mas, em segundo lugar, traz em nós a alegria de sabermos que Jesus cumpriu toda a sua obra, tudo aquilo que ele veio fazer, ele cumpriu, e ele foi recebido de volta, elevado por seu Pai, para estar à sua direita, reinando e intercedendo por nós. Em terceiro e último lugar, a terceira consequência da ascensão de Cristo é nós termos a esperança de que Cristo voltará. A esperança de que Cristo voltará. No verso 9 de Atos 1, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. A nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Os varões vestidos de branco aqui são anjos. Na Bíblia, poucas vezes anjos aparecem com asas, poucas vezes. Na maioria das vezes, os anjos aparecem vestidos como homens, algumas vezes vestidos com roupas brancas. E eles se colocaram ali, repentinamente, miraculosamente, do lado dos discípulos e disseram para os discípulos: do jeito que ele está subindo, elevado aos céus, um dia ele descerá, confirmando todos os textos que nós temos na Bíblia que mostram que um dia Jesus voltará diante dos olhos.
Irmãos, Jesus não voltará secretamente, como algumas igrejas pregam. Há uma teologia muito popular por aí, que virou até filme, de que de repente os crentes estão aqui, e aí houve-se um estouro e os crentes somem, né? Isso não tem correspondência bíblica, tá? Na Bíblia, Jesus não virá 3 vezes. Na Bíblia, ele vem 2 vezes. Porque dentro dessa teologia, Jesus veio a primeira vez, a teologia é errada, tá? Jesus veio a primeira vez. Há uma segunda vinda, quando ele vem secretamente, ele para no céu e os crentes somem e vão ficar lá com ele. E ele vem uma terceira vez. E aí na terceira vez ele vem para descer e executar a ressurreição, o juízo final, etc, etc. Tá? Essa teologia não se sustenta. A Bíblia mostra que na sua segunda vinda, ele virá no céu, os crentes subirão e descerão de uma vez por todas com ele. Então não tem 3 vindas ou 2 vindas e meia, tem 2 vindas. O seu estado de humilhação, quando ele encarnou-se, e o seu retorno, o qual nós de fato aguardamos. Estes versículos que nós lemos agora, o 10 e o 11, trazem algumas implicações. Primeiro, que ele voltará em glória. Ele não voltará secretamente, ele voltará em glória. Ele sobe nas nuvens em glória e ele volta nas nuvens. O próprio Jesus disse, Mateus 24, 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Não será uma vinda secreta, será uma vinda aterrorizadora para aqueles que não creem em Jesus Cristo, mas será abençoadora, será de grande e intensa alegria e júbilo para os seus discípulos, quando de uma forma que nós não entendemos, todos nós olharmos para o céu e virmos Jesus Cristo retornando com uma multidão de crentes que morreram no Senhor. Será uma volta em glória. Ele voltará como juiz. Ele disse em Mateus 24, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Os povos da terra se lamentarão, porque agora ele não vem como servo, ele vem como juiz. E ele volta para restaurar o mundo, para restaurar o nosso corpo por meio da ressurreição, para restaurar a criação que foi infectada pelo pecado, novos céus e nova terra, haverá uma recriação, o pecado será extirpado, não haverá mais a divisão de céu e terra, novos céus e nova terra será uma coisa só, não haverá mais essa divisão, o local de Deus e dos anjos e o local dos salvos, será uma nova recriação. 2 Pedro capítulo 3 trata sobre isso. E assim, meus irmãos, este retorno de Jesus Cristo, ele fez com que os discípulos, depois da palavra dos anjos, crescem na volta de Cristo, porque os anjos disseram, do jeito que ele sobe, um dia ele vai voltar, e deve encher o nosso coração de esperança também, porque todos os textos apontam para isso. As configurações do mundo, irmãos, apontam para isso, de que Jesus está voltando. Observe os sinais dos tempos, e você perceberá que a sua vinda, ela está caminhando, nós estamos caminhando para a vinda de Jesus Cristo. Os movimentos das nações, os grandes blocos econômicos, tudo está caminhando para um dia Jesus Cristo retornar. Isto é evidente. Então, concluindo, quais são as consequências da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo? Para os discípulos, os 11, e para todos nós discípulos. Primeiro, responsabilidade na pregação do Evangelho. Nós tivemos a promessa e nós já temos o cumprimento de que o Espírito Santo veio para nos dar poder para pregar o Evangelho. Nós recebemos a capacitação do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para sermos testemunhas onde quer que nós estivermos. Segundo, a alegria por ter Cristo vencido. Os discípulos tiveram qualquer sombra de dúvida dissipada depois que viram Jesus sendo elevado e sendo recebido por Deus pela simbologia da nuvem. E nós devemos ficar alegres, porque a nossa salvação foi totalmente consumada por Cristo Jesus, não resta dúvidas. E terceiro, a esperança em saber que Ele voltará.
Nós somos peregrinos e forasteiros, nós não estamos aqui como residência fixa, não é? A nossa pátria, ela é o Israel espiritual, é a Jerusalém que virá. Vivamos como forasteiros, não criemos raízes tão profundas, mas vivemos de fato olhando para Jerusalém que virá, sendo os melhores cidadãos neste mundo, mas sempre com o olhar na nossa terra. Aqueles irmãos que não são de São Paulo entendem melhor isso, né? Porque estão aqui em São Paulo, mas sabem que a sua terra está lá no Nordeste, em Minas, no Sul. Mudando o que deve ser mudado, este deve ser o nosso sentimento. Nós entendermos que nós não somos deste mundo, nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, mas o nosso coração pulsa pela Jerusalém celestial, pela volta de Cristo, quando nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Maranata, que Deus nos abençoe. Amém.